Olha, gente, é muito difícil a gente entrevistar em menos de 6 meses uma autoridade. A gente normalmente espera passar 6 meses, mas é praticamente impossível quando a gente fala de instituição de ensino e particularmente a Universidade Federal de Alagoas. Esta é a terceira vez em quase 5 meses de programa que nós vamos entrevistar o nosso reitor, o querido amigo José Aldo Tonholo. A universidade começou o ano praticamente no vermelho se comparado aos orçamentos anteriores, mas fruto de uma situação que gerou uma recessão provocada pelo coronavírus no mundo e no Brasil. As instituições federais tiveram que se adaptar ao novo momento, ao novo modelo econômico que desregulamentou, desequilibrou toda a economia. Em 2021, as medidas sanitárias, a vacinação trouxe novas perspectivas. E agora, as instituições, e volto a falar, a Universidade Federal de Alagoas, uma delas, tentando se restabelecer com o orçamento que tinha, mas no final do primeiro semestre, novos cortes. Recentemente, o reitor José Aldo Tonholo, junto com reitores de universidades aqui próximas, Sergipe, 2 de Pernambuco, admitiram numa entrevista que me concederam que iam ter que rolar as dívidas com fornecedores, prestadores de serviços por 2 meses, porque houve a palavra contingenciamento, que eu quero traduzir para cortes, com a promessa de que esses 7 milhões daqui da UFAL seriam repostos. E agora, em pleno jogo do Brasil, todo mundo comemorando lá a vitória da segunda partida, novo corte de 9 milhões, e aí a situação que estava ruim tende a piorar. Temos ainda o coronavírus de volta, assustando as instituições de ensino, aí vai desde a escola primária, quer dizer, agora é ensino fundamental, o ensino médio e o terceiro ano, né? O ensino superior. Todo mundo de volta. Nós não está precisando nem as autoridades mandar. Aqui nós estamos num ambiente sanitariamente protegido, mas quando sair daqui eu vou ter que usar máscara para entrar no elevador, para entrar no transporte, para entrar em qualquer estabelecimento comercial. E a UFAL, será que ainda tem alguma coisa para comemorar? Como é que estão as pesquisas? Ela tem algum documento para apresentar de que há uma luz no final do túnel? O nosso entrevistado de hoje, como eu disse anteriormente, pela terceira vez, e agradeço a ele por ter disponibilizado 30 minutos de um tempo preciosíssimo dele, que é administrar o caos das universidades dentro da UFAL, vivido pelas universidades, e a UFAL está nesse contexto. Professor, muito obrigado. Primeiro, é uma satisfação, você sabe do carinho e do respeito que eu tenho pelo senhor. E pela admiração também, né? Porque administrar com dinheiro é muito fácil. Administrar com perspectiva é muito fácil. Administrar com investimentos é muito fácil. E o senhor agora foi surpreendido com um novo corte. É de 9 milhões mesmo? É isso mesmo? No meio do jogo da Copa do Brasil? Quer dizer, não deu nem para o senhor comemorar a vitória aí? Bom, mas, Arnaldo, o Brasil não é para os fracos, né? O Brasil é para aqueles que têm capacidade de resiliência e que respiram fundo antes de explodir. É isso que a gente está fazendo, né, enquanto educação no Brasil, e não é de hoje, é nos últimos tempos. E, Arnaldo, hoje eu vim aqui com uma felicidade danada esperando que eu fosse te entregar o nosso lançamento. Nós vamos falar dele. Pois é, mas eu queria estar falando aqui do trabalho fantástico que a gente fez naquele momento que todos precisaram do apoio da universidade lá na Covid, né? E você montou até uma tenda especial. Tudo, nós montamos UTI, atendemos a nossa população, montamos sistema de testagem,
as equipes da Química produziram álcool em gel, a equipe da moda produziu máscara, com apoio do SEBRAE, com apoio de instituições do Estado. Foi possível atender, antes de falar da crise, naquele primeiro momento, foi possível atender a quantas pessoas? Você tem uma ideia? A população toda de Alagoas foi muito bem atendida aqui pela nossa universidade, seja do ponto de vista da saúde, seja da parte dos estudos, das pesquisas, seja na atividade de apoio a usar, por exemplo, os benefícios sociais que foram colocados à disposição da nossa população, que a universidade ajudou. E a universidade, por exemplo, no Hospital Universitário, a gente foi reconhecido como o melhor UTI do sistema federal pela CGU, pela Controladoria Geral. No atendimento ao Covid? No atendimento ao Covid. Então, e aí a gente lançou esse livro aqui. No atendimento ao Covid, você montou o que lá? O que tinha? Está montado ainda? Não, já foi desmontado, né? A gente esperava não precisar mais daquela unidade e dentro de uma estratégia de universidade com o sistema de saúde como um todo, prefeitura municipal, secretarias de Estado do município e do governo do Estado, nós optamos por desmontar essas unidades Covid. Mas tinha o que montado? A gente tinha uma enfermaria completa, uma semi-intensiva e tinha toda uma estrutura de UTI específica para Covid. Fora capacidade para atender quantas pessoas? Naquele momento a gente tinha nessas unidades aproximadamente 60 pessoas, entre UTI, enfermaria e demais e semi-intensivo. E chegou a ficar lotado? Chegou? Felizmente não. O Estado de Alagoas, né, felizmente acreditou na ciência, na tecnologia. E a gente não entrou em situação de emergência. E a universidade foi parte integrante desse planejamento de combate à Covid. Isso resultou nesse livro que eu estou te entregando aqui hoje, que é a história da UFOL. Na Química, você disse que foi possível o pessoal da Química fazer álcool em gel e algum projeto mais? Não? Álcool em gel, máscara, a questão do planejamento das aglomerações, tudo isso a universidade trabalhou. As secretarias municipais de saúde? Até determinar até que ponto que a gente podia ter mobilidade ou não, se haveria restrição de acesso ou não. Felizmente, no estado de Alagoas, a gente não teve lockdown, né? Por conta desses nossos estudos que deram alguma garantia. E agora a pandemia volta, né? É muita emoção. Mas eu queria estar aqui te entregando esse livro, que é o livro do que deu certo, né? O que a gente aprendeu durante a pandemia, com todos os desafios que a pandemia nos impôs e que a universidade ajudou. Seus professores Helder Maia e Iago Rocha? Iago são os nossos autores aqui, né? São o Iago da nossa assessoria de comunicação e o professor Helder, nosso professor do Instituto de Ciências Sociais, que aglutinaram todas essas ações de todas as unidades acadêmicas da universidade durante a pandemia. Durante a pandemia, quanto tem recurso para a Covid, tanto para a pesquisa como para o hospital? Você tem ideia do volume de dinheiro? A gente recebeu um montante aí entre Ministério Público Federal, Estadual e o orçamento direto da universidade. A gente fez um investimento da ordem de 20 milhões de reais. Então, um investimento que foi aportado tanto na questão da UTI, no hospital universitário, né, para atividades extraordinárias, aquela do dia a dia que a gente já tinha, né? E sem interromper o atendimento da população em outros segmentos, né? O hospital universitário teve que se readaptar para essa nova realidade e funcionou a contento, né? Dentro daquilo que era necessário, a universidade atuou e deu resposta. Tivemos vítimas de professores, de alunos? Tivemos muitas, né? Na última reunião que nós computamos isso do Conselho Universitário, nós tivemos de um quadro de 3.600 técnicos e docentes, mais cerca de 23, 24 mil estudantes, a gente registrou pelo menos 200 perdas diretas na universidade do pessoal da ativa, sem contar os inativos, aposentados, pensionistas, né, que estão relacionados. Então, foi uma perda bastante significativa e muitas pessoas que estavam na função de gestão, né, conosco, no dia a dia, né? A começar a própria ex-diretora, né, da Faculdade de Medicina, que foi a primeira vítima da universidade. Então, nos sensibilizou bastante, Arnaldo. Você tinha antes da pandemia, você tinha lá 28 mil alunos, 28 mil, quase 30 mil alunos matriculados. Cerca de 28 para 29 mil Uma comunidade universitária com quase que uma cidade, 45 mil, contando aí com os campings, né, com os 102 cursos, né? Quase considerando 45. Terceirizados. Mantemos isso ainda ou a pandemia provocou algum corte? Não, esse é um fenômeno nacional que nos preocupa muito, Arnaldo. Olha, por exemplo? A Universidade Federal hoje ela é o maior vetor de desenvolvimento do Estado. Ela está fisicamente em 8 municípios, mas ela recebe estudantes
Dos 102 municípios alagoanos, cada estudante que entra na universidade hoje, pelo sistema de cota ou pela demanda aberta, é uma pessoa que vai se transformar, vai transformar a sua vida e vai transformar a vida da sua família, daquele território de onde ela vem. Aí, de repente, a pandemia entra em ação e a gente, como toda a sociedade brasileira e mundial, sofre as consequências da Covid e a Covid nos subtrai praticamente 8 mil estudantes. Esses 8 mil estudantes, evasão escolar, não? Evasão de estudantes de graduação, inclusive de pós-graduação. Mas esses estudantes são 8 mil pessoas do estado de Alagoas que sabem a importância da Universidade Federal, do Instituto Federal. Que é um curso de graça, né? Que é de graça e mesmo assim não tiveram condições de continuar. 8 mil pessoas que não estão se transformando, não vão fazer a transformação das suas famílias e da sua comunidade. O maior volume de perda de curso, de que área? Em todas as áreas, isso é generalizado, inclusive em cursos que a gente considera nobres, né? Em que tem pouca distância, tem alta concorrência. A gente está notando, por exemplo, dificuldade de completar as vagas na medicina, que faz segunda, terceira chamada para completar. E isso nunca aconteceu na história da universidade. Evasão escolar, quer dizer, 28 mil, você perde 8 mil, você vai ter 20 mil matriculados, né? É a maior da história? É a maior da história e a gente tem que analisar... Anos, né? Quantos anos? 62 anos da Universidade Federal. Mas a gente tem que analisar que isso tem dois efeitos. O primeiro é o impacto da Covid, que trouxe problemas de saúde física, saúde mental para toda a nossa população. O empobrecimento generalizado da população, a fome voltou com toda a energia. E há um descaso completo no trato com a educação. A educação não é mais entendida como vetor de diminuição das desigualdades, como elemento para reduzir as desigualdades. E promover o desenvolvimento, né? A educação é para promover o desenvolvimento e ela não está sendo encarada dessa forma. Só em Alagoas? Não, em nível nacional está acontecendo isso. As 27 universidades? As 69 universidades do sistema federal, os institutos federais, mas esse fenômeno está acontecendo também nas universidades privadas. Em todo o território nacional. Ou seja, a educação ela está sendo tratada com um descaso tão grande que as pessoas não acreditam mais que a educação seja um elemento, uma forma de mudar de vida. Se no ensino superior está essa evasão que está preocupando o senhor, que conhece bem o mecanismo da universidade, tanto do ponto de vista técnico, educacional, pedagógico, social, como o senhor acaba de descrever, não é? Existe uma saída para uma situação como essa? Quando a gente está falando em investimento em educação, a gente tem que pensar em todos os níveis, desde o pré-escola até o mais alto nível, inclusive na ciência, né, na tecnologia, na inovação. Mas por que eu estou dizendo isso? Garantir a educação de qualidade e que os ciclos educativos sejam completados é fundamental para garantir a soberania nacional, Arnaldo. E se a gente não tem acesso à educação, nós vamos ficar cada vez mais dependentes aos sabores de uma sociedade subdesenvolvida. Se o ensino superior está atravessando esse momento que é raro na história da educação superior, o ensino médio, que seria a formação técnica, vai conseguir suprir essa demanda dos que não estão conseguindo acompanhar a universidade? Não vai. Se você não tem ensino superior, o técnico, o tecnológico, condizente com o ensino fundamental, né, desde o pré-escola até o ensino fundamental, todos eles têm que estar concatenados. E não estão. Você só vai ter um jornalismo independente e sério quando tiver profissionais bem formados. E para isso ele tem que completar todo o ciclo. Você só vai ter um governo competente quando você tiver todos os profissionais que governam muito bem formados, com instrumentos de gestão fortes, com capacidade de fazer escolhas adequadas. Para isso você tem que ter educação. Você só vai ter um bom atendimento de saúde se você tiver médicos, se tiver dentistas, se tiver enfermeiros, os outros profissionais da saúde. Você vai ter um prédio sólido se tiver bons engenheiros. Quando a cadeia da educação fura, toda essa sequência da formação de bons profissionais rui. Ela vai à ruína e a sociedade só vai ter serviços provisórios, remendados, de péssima qualidade. Como é que você pode ter um país soberano sem qualidade profissional? Como é que você vai ter empresas competitivas se não tiver gente muito bem qualificada? Ou pior, trocar itens de alto valor agregado
por comida barata da nossa produção agrícola, entregar a nossa terra, o nosso sol, a nossa água, para consumir coisas extremamente caras. E aí o Brasil perde a sua soberania. O senhor, 2 ou 3 semanas atrás, a gente numa conversa por telefone, o senhor gentilmente, o senhor estava lá no front, trabalhando, né, lá em Piranha, o senhor já me colocava que a situação não estava bem, não estava boa para as universidades. Nós estamos vivendo num momento de transição, tanto de governo estadual, porque o governo Paulo Dantas, ele assume em maio, ele está numa transição que nós chamamos jocosamente de tampão. O governo dele vai começar, o segundo governo dele, que é o governo, efetivamente, a partir de janeiro. E nós estamos com o governo federal em transição. As universidades brasileiras, tanto pelo ente federal como estadual, estão sendo chamadas para conversar, o FAO e as outras universidades, as 69 universidades, para apresentar alguma sugestão? Nós temos conversado muito dentro das universidades. Aqui no estado de Alagoas a gente consegue conversar muito bem com as várias esferas de governo, os municipais, o governo do estado. A conversa é muito boa e cá entre nós, se a gente não tivesse um apoio explícito agora, mais recentemente, do Sistema de Fomento à Ciência e Tecnologia do estado de Alagoas, esses cursos de pós-graduação, que é o FAUTEM, de mestrado, de doutorado, que você muito bem conhece, não teriam subido de conceito recentemente, porque o investimento federal faltou. São aproximadamente 40 cursos de mestrado e de doutorado. Alguns, a gente foi, um dos cursos foi até para conceito 6 agora. Mas porque a gente teve uma boa conexão com o Estado, com municípios, mas o apoio federal está faltando e está faltando muito. E agora, nesse ano... Na equipe de transição, vocês já estão conversando? Já temos conversado. Entregaram um relatório do sucateado, porque eu acho que a palavra é essa. Inclusive, a representação dos reitores está na comissão de transição através da Andifes e a gente tem tido uma ótima recepção por parte da comissão de transição. O problema, Arnaldo, é que a gente está num ano que é completamente maluco para a gestão da educação, particularmente da educação superior. Porque a gente vem de sucessivos ataques ao orçamento da universidade. Só para você ter uma ideia, o orçamento de capital, que é aquele que a gente usa para obras, para carros, nesse ano de 2022, ele foi menor de quando a Universidade Federal de Alagoas era só o campus de Maceió e Rio Largo. Em valores financeiros, nós estamos falando... Menos de 4 milhões de reais para a capital. E deveria ser quando? A preço de hoje, considerando todas as obras e tal, a gente precisaria de ter pelo menos 30 milhões de reais. E de custeio, o montante de orçamento que a gente teve esse ano, sem contar os cortes, que aí é outra conversa, desse ano de 2022, está menor do que o que a gente teve em 2011, quando tinha começado o campus do Sertão. Esse custeio é para pagar conta de água, de energia elétrica, contrato de motorista, limpeza, manutenção e por aí afora. Deveria ser de quanto, mais ou menos? Hoje a gente precisaria de ter um orçamento de manutenção, considerando a infraestrutura física e todo o funcionamento, da ordem de 130 a 140 milhões de reais. E, no entanto? Veio abaixo de 80 milhões de reais. E vai ter um déficit, e esse déficit vai refletir no pagamento de prestadores de serviço. E de qualidade dos serviços que vão ser ofertados. Mas não bastasse isso, ontem, em pleno dia da Copa do Mundo, em que a gente estava assistindo a vitória do Brasil sobre a Suíça, houve uma dilapidação do limite orçamentário que as universidades e os institutos federais têm. Montante de quanto? Significa dizer que toda aquela capacidade, o recurso que estava previsto no orçamento da União, apesar do corte que a gente já teve no mês de junho e que seria utilizado para fazer as compras agora, que estavam previstas por final do ano, compra de carro, compra de computadores, manutenção, reformas, tudo que estava na conta foi rapado e no final da tarde de ontem a conta estava zerada. Quer dizer, vocês não vão ter recursos para isso esse ano? Tirar o pão e as migalhas. Então, nós estamos fechando o ano já com uma previsão de rolagem de dívida de 2 meses do nosso orçamento, mas agora a gente vai ter que voltar para a prancheta. De quanto em dívida? Tem ideia? De aproximadamente de 12 a 15 milhões de reais vão ficar rolados para o ano que vem. Só o FAO? Sem contar, só da Universidade Federal de Alagoas, sem contar esse bloqueio de orçamento de ontem. Isso também passa o Instituto Federal? A mesma coisa passa o Instituto Federal, todas as universidades federais, todos os institutos federais. Quer dizer, e os credores?
por exemplo, prestadores de serviço, vocês vão fechar a universidade? Alguns contratos a gente já tinha o empenho, porque a gente tem contratos que a gente chama de continuados. O que são os contratos continuados? Por exemplo, da empresa de limpeza, a gente já sabe quanto custa mês a mês, então esse recurso foi suficientemente empenhado e a gente tem garantia de pagamento até o final do ano, mesmo com os cortes que a gente teve. O que nos preocupa bastante agora são aqueles contratos que a gente chama de não continuados. O que são esses não continuados? Aqueles que a gente usa no dia a dia, por exemplo, passagem, hospedagem, diárias, a questão dos combustíveis para transporte. A gente tem uma frota de carros, né, que funciona o tempo todo, capital, né? Interior, pesquisa de campo, né, restaurante, tudo isso fica comprometido. Assistência estudantil, a gente teve um corte agora de R$1.900.000 em assistência estudantil, né, que vai comprometer, por exemplo, o pagamento de bolsas, que vai comprometer o funcionamento do restaurante universitário. Né? Então, a gente está efetivamente, além daquele rolamento de dívida que já estava anunciado por conta do corte, a gente ainda teve uma paulada agora, uma rapa de tacho que tirou todo o orçamento que estava na conta de mais R$9.500.000. Antes de eu fazer a pergunta para você, eu vou consultar meu tempo ali, né, para eu não me perder, porque a entrevista com você fica muito bem e eu quero aproveitar o máximo. Você talvez está sendo reitor nesses mais de 60 anos da Universidade Federal de Alagoas, que passa pela pior crise econômica, talvez mais difícil do que aquele período de que a moeda estava sendo desvalorizada até a chegada do real. Porque naquela época a gente tinha pelo menos a reposição da inflação, né? Precária, mas tinha. Nesse ponto, está tendo alguma reposição? O que for contingenciado vai ser reposto? Não, pelo contrário. A educação está tendo a seguinte prioridade. Os recursos orçamentários que a gente está recebendo hoje são menores do que aqueles que a gente tinha lá atrás, antes de ter a expansão da UFAL para todo o Estado. E eu não estou falando com valores corrigidos, estou falando com valores absolutos. Recursos de capital menor que 2004, recurso de custeio, né, que é pagamento de contas correntes, menor do que de 2011. Seu orçamento, sem contar a inflação. O seu orçamento de 2022, o orçamento anual, qual era? Previsto. Ano, o que era previsto para esse ano era da ordem de 103 a 104 milhões de reais. Esse orçamento já caiu com um corte que a gente teve, que a gente chama de discricionário, que é aquele que não é de pessoal, tá? A gente separa discricionário de pessoal. De pessoal é 900 milhões de reais. 900 milhões de reais. Esse não mexe. Esse não está mexido. Mas o discricionário, que é aquele que faz a universidade funcionar, ele recebeu um corte no mês, aliás, 2 cortes no mês de junho, no dia 9 e no dia 23 de junho, e agora, mais uma vez, né, recebe um bloqueio orçamentário que não nos vai permitir fazer a contratação das contas que estavam sendo feitas das licitações de agora. Quanto foi? Do ano passado para esse ano, a gente teve um corte de 7,2 milhões. Mas foi o total de quanto? O orçamento do ano de 2021 foi perto de 112 milhões de reais. Quer dizer, esse ano a gente já teve corte para esse ano, mas teve inflação. Então, o contrato da limpeza custa 10, 12% mais caro que do ano passado. O que nós tivemos que fazer? Reduzir a limpeza. Contrato de segurança. Tivemos que rever o contrato, diminuir o número de postos de segurança. Você já se reuniu com o Conselho Universitário, né? Vou ter uma reunião com os diretores agora na quinta-feira para explicar essa situação, essa novidade, né? Porque todo dia uma novidade. Mas, além de comunicar o Conselho Universitário, a gente está com a nossa equipe lá vendo como é que a gente vai fazer para continuar mantendo a universidade aberta nesse período. Nós vamos acabar o semestre letivo, que está previsto para terminar agora no final desse ano. Tá? A universidade vai continuar aberta, vai fechar esse semestre letivo por conta da responsabilidade que cada um dos técnicos, dos docentes tem e da importância que os nossos estudantes veem na nossa universidade para continuar essas atividades. Manutenção de laboratório, nem pensar. Vai ser prejudicada. A gente vai ter prejuízo na atividade acadêmica, vai ter prejuízo na prestação de serviços. Esse corte atinge também o hospital universitário, tá? Inclusive parte dos recursos que foi cortado agora. Algum serviço vai ser extinto? Nós estávamos com dinheiro na conta agora para comprar os acessórios
do acelerador linear que acabou de ser entregue, mas era um acessório fundamental para fazer radiocirurgia. E ele evaporou também nesse corte orçamentário. Mas o acelerador linear, que é para tratamento oncológico, né, está funcionando? Está funcionando, está operando com agenda cheia. Só que a gente estava comprando um acessório para otimizar e fazer radiocirurgia, que vai ganhar tempo e vai ganhar qualidade no atendimento do paciente. E quem está com câncer não tem tempo para esperar. Não tem tempo para esperar. Nós temos um quadro, que eu vou dizer, bem escuro, né? Um quadro que não é muito legal de se ver. E você tem aí essa volta do coronavírus que está aí. São Paulo já está todo mundo com máscara, as instituições de ensino também. A UFAL vai voltar à máscara, as aulas virtuais. Qual o modelo de ensino para 2023 diante desse quadro que se avizinha? A primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro é que nós aprendemos muito durante a pandemia e a UFAL não esqueceu dos aprendizados que teve, ao contrário do governo federal, que esquece da importância da educação. A UFAL não se esqueceu e a gente tem toda a metodologia para a situação de emergência. Quinta-feira próxima nós vamos ter agora uma reunião com os diretores de unidades acadêmicas, com a Associação dos Docentes e dos Técnicos, para discutir essa retomada e ver quais as medidas que a gente vai tomar. Porque hoje, na nossa testagem, a gente está fazendo uma média de 50 a 70 testagens a cada 2 dias. Casos lá? A gente tem um sistema de testagem implantado aqui em Maceió, lá em Arapiraca, e nas testagens que a gente está fazendo de 1 a 2 vezes por semana, aproximadamente metade dos testados está positivado. Então, a gente não pode deixar um professor positivado ir para a sala de aula, mesmo que ele esteja com sintomas leves. Professores e técnicos? Professores, técnicos, estudantes terceirizados têm sido testados positivos com bastante intensidade. 50% já dá para dizer? 50% dos que foram testados. Tá? Porque a gente, nesse momento, dado ao custo, a gente faz pela técnica de RT-PCR, o custo é muito elevado, é mais de R$300 cada um desses testes. Então, a gente só testa aquele que está com sintomas para saber se tem que ser afastado ou não. Então, dos que estão testando, aproximadamente metade já está positivado. Quer dizer, há uma tendência de se esse quadro... Porque a gente está vendo que as aglomerações voltaram, né? Tem os torcedores... Né? A nossa vida voltou à regularidade, normal, né? Mas aí, Arnaldo, a gente tem esse aprendizado durante a pandemia e a gente já sabe, olha, se tiver necessidade em algumas situações... Aquele professor que está adoentado, ele não pode ir para a sala de aula. O técnico que está adoentado, ele não pode ir para o laboratório. Então, essas atividades, a gente vai ter que optar por fazer uma compensação no modo em que a universidade operou, principalmente no primeiro ano de pandemia, né, que foi aquele modelo, o remoto provisório, que não é EAD, mas que foi necessário, que a gente chama de precário necessário, que era necessário para manter as atividades em funcionamento. Mas a gente está num momento muito positivo agora, do ponto de vista da pandemia na UFAL, porque o nosso calendário acadêmico está se encerrando agora no final do mês de dezembro. Né? Então, nós estamos agora no começo um calendário de matrícula, né? Aí já está aberto para a gente começar as atividades de novo em fevereiro. Mas a expectativa é que a gente tenha mais atividades didáticas nessas 2 próximas semanas, que são as atividades didáticas presenciais de fim de curso. E aí a gente começa já o sistema de avaliação e aí vem o feriado de Natal, Ano Novo e férias. Então, talvez a gente consiga segurar muito melhor esse momento aqui. Nós vamos discutir isso com os diretores, de tal forma a tomar as medidas adequadas para cada caso, porque a gente também não pode generalizar. Né? A gente não pode tomar, nesse momento, né, uma atitude unificada para toda a universidade. A gente tem que discutir as peculiaridades do curso de graduação, da pós-graduação. O da área de saúde, por exemplo, o estudante da medicina, da enfermagem, está em campo. Né? Então, ele é necessário, direto, né? Mas mais do que isso, ele é necessário lá no hospital nesse momento, porque ele está lá aprendendo, estudando, mas ele está prestando um serviço para a população. Ele não pode ser sacado. E no momento essencial. E aí a gente tem essa facilidade, né, de analisar caso a caso para cada um dos cursos, para a realidade de cada um dos cursos e tomar a decisão adequada para cada situação. Antes de eu encerrar, essas novas matrículas que vêm para os 102 cursos, eu me lembro desse número 102 porque você, numa conversa particular comigo... É uma para cada município. É um para cada município. São quantos campings? Hoje nós estamos 8 cidades, né? São 4 campos, o campus AC Simões,
o campus do Sertão, o campus Arapiraca e o campus do Seca. Pois é. Essas novas matrículas, ela recompõe essa evasão escolar? Eu acho que não, porque a evasão escolar vai ser uma ela acontece durante todo o curso. E está acontecendo não é só na graduação, ela está acontecendo também na pós-graduação e está acontecendo na escola técnica. A gente está trabalhando muito essa questão da interação com as secretarias, levando estudantes para dentro da universidade, como aconteceu agora recentemente com o Simpet, trabalhando programas como o PAESP, o Conexões dos Saberes, para trazer mais estudantes para conhecer a universidade e ver que a Universidade Federal de Alagoas é a maior, mas é a melhor instituição de ensino do Estado, e saber que aquele estudante que vai para a universidade vai saber que a vida dele vai ser transformada, ele vai ajudar a reduzir as desigualdades da família dele, da comunidade dele, do território dele. A notícia boa, quer dizer, vamos terminar com uma notícia boa. Sempre que a gente conversa, quer dizer, nessas últimas duas entrevistas, eu não quero terminar a terceira com uma fala pessimista. Quer dizer, a fala otimista é UFAL, na luta pela vida. Este é um trabalho concreto de pesquisadores. Esse é o relato de toda a dedicação que cada um dos técnicos, dos estudantes, dos docentes, dos terceirizados da nossa universidade tiveram para atender ao povo alagoano. Tá? Você está vendo bem aí, você em casa? Isso, faz o dedo para mim, eu estou vendo você em casa, aí. Esse é um trabalho concreto da pesquisa e dos serviços que foram prestados. De tudo que a universidade fez, ou de um bocado do que a universidade fez durante a Covid pelo povo alagoano. E esse livro está disponível online também, né, para baixar de graça como e-book lá no site da EduFal. Para os que vão chegando para a universidade, né, fazendo matrícula, e para a população geral, nesse momento que nós vivemos de pandemia e de falta de recursos e até de pessimismo, o que o senhor diz para nós? Não tem sociedade melhor se não tiver educação de qualidade. A Universidade Federal de Alagoas trabalha dioturnamente com todo o seu time de técnicos, de docentes, os seus estudantes, os seus terceirizados estão trabalhando para a gente ter bons resultados aqui no Estado para melhorar a qualidade de vida da nossa gente. E para os que abandonaram o ensino pela desesperança e pelo pessimismo? Nós queremos vocês de volta. E nós vamos descobrir onde você está e nós vamos atrás de vocês. A gente sabe, Arnaldo, que a população alagoana foi muito afetada pela pandemia, desempregos, fome. A gente conta com o entendimento de Estado sobre a importância da educação para trazer esses que evadiram de volta para a nossa universidade. Muito obrigado. Olha, para você que é filho de trabalhadores de baixa renda, só tem uma saída, que está dentro da universidade, conseguiu entrar. Só você pode resolver essa questão. Volte rápido. Muito obrigado, reitor, muito obrigado. Olha, gente, nós vivemos aí, antes da Copa, é bom frisar isso, um país dividido. Mas dividido como? Com dois extremos dividindo pontos de vista, esquecendo que no meio dessa história toda, estávamos nós. De um lado, um radicalismo de extrema direita. Do outro lado, uma nova proposta que esse radicalismo dizia que era a extrema-direita, de que o Partido dos Trabalhadores vai acabar com as religiões, fechar templos religiosos, uma caça às bruxas, de um tempo que já não existe mais. O Brasil de hoje, as urnas, não é Arnaldo que está falando, disseram que é centro-esquerda, não é extrema-direita. E muito menos centro-direita. As urnas disseram isso. Mas alguns ainda defendem algumas ideias que eu acho que não cabe hoje no mundo moderno, dos computadores, das redes sociais, não cabe.
Mas quem sou eu para dizer o que cabe ou não no mundo? O fato é que o Partido dos Trabalhadores, há alguns anos, desde os anos 80, lá na redemocratização, vem lutando para ter espaços. Já conquistou algumas prefeituras, espaço em câmaras de vereadores. Houve um momento que tinha 2 cadeiras na Câmara dos Vereadores de Maceió, 2 na Assembleia Legislativa, com nomes fantásticos, né? E o partido vem lutando para ser poder, já teve na vice-prefeitura de Maceió com a então ex-senadora Heloísa Helena, que agora está com sua base eleitoral no Rio de Janeiro. Então já foi vice-prefeita, já teve lá no Senado. E agora o partido novamente aparece como protagonista nesse momento de divisão do país. O partido em Alagoas fez parte da composição que esteve à frente o MDB, do governador eleito Paulo Dantas, com o PCdoB, com o PV e com o PDT. O partido mantém a sua cadeira federal e mantém com o deputado Paulo Fernando dos Santos, o Paulão, e a sua cadeira aqui no Parlamento Estadual. As 2 foram difíceis de manter, com o deputado Ronaldo Medeiros, que vem de uma militância, vem de uma área de comunicação do INSS e sempre esteve ali próximo ao MDB. Foi governo esse tempo todo, esses últimos 8 anos. Qual a lição que fica? Quem vai contar qual a lição dessa história toda, dessa trajetória no Brasil em Alagoas, é o presidente do Diretório Estadual do PDT, o nosso advogado Ricardo Barbosa, que também está na estrutura de poder e agora eu acho que ele quer ser protagonista, ou o partido quer ser protagonista, porque ele não é ele é uma estrutura. Antes de mais nada, essa avaliação, primeiro, muito obrigado por sua presença aqui, é uma honra, o senhor sabe disso, do carinho que eu tenho pelo senhor, respeito, e a gente tem uma forma carinhosa de lidar. Eu acho boa essa sua forma democrática de tratar com os seus e com a história de alguns, né? E com as esquerdas, com a direita, o senhor transita bem. É uma honra entrevistar o senhor e é uma satisfação bem boa mesmo. Mas essa trajetória do PT querer ser poder em Alagoas, mas não conseguir, vamos dizer, uma multidão sonhada, né, ter a simpatia da maior classe eleitoral. Nós temos 2.200.000 eleitores alagoanos. Os alagoanos são de centro ou os alagoanos ainda não conhecem o PT? Primeiro, muito obrigado. Arnaldo, para começar, eu te devolvo com a mesma intensidade, o orgulho, o carinho que eu tenho por você, esse momento. Mais do que uma entrevista, é sempre bom quando a gente se encontra, porque eu gosto muito de conversar contigo. Eu também. Você, no jornalismo alagoano, você é uma figura sui generis, você é um ponto fora da curva, digamos assim, do ponto de vista do que você representa, né, nesse processo de construção democrática e do que eu também defendo, né, posições mais progressistas de esquerda. Então, nesse sentido, para mim é um grande prazer estar contigo novamente aqui hoje para tratar de um momento que a gente está vivendo, um momento tão, não diria diferente, porque nós já passamos, né? E a história tem momentos que se aproximam. Os cabelos denunciam, não é? Mas um momento que a gente precisa, e lá na frente os historiadores vão tratar, né, com muito cuidado desse momento que a gente vive hoje no Brasil, reflexo do que a gente está passando no mundo também, porque não é só aqui no Brasil, não é? E a gente vai, creio eu, entrar nesse assunto daqui a pouquinho, mas só em relação a essa pergunta mais específica que você coloca, que é da construção do PT em Alagoas, a questão de ocupação de espaços de poder. Obviamente, todo partido político, desde a sua constituição, ele disputa poder. Claro. Não é? É o objetivo principal. As pessoas acham, puxa, mas não deveria ser. A disputa do poder é a pré-condição para o estabelecimento da democracia. Porque a disputa do poder presume que outros partidos, outras ideias também vão estar ali naquele centro, naquele tabuleiro de xadrez, numa disputa de poder. Agora, essa disputa de poder com regras
democráticas, cada qual reconhecendo o seu espaço, respeitando a opinião alheia, principalmente respeitando a opinião alheia, é aí que se dá a disputa por espaços de poder. E o PT vem dando a sua batalha, tanto a nível nacional, mas especificamente em Alagoas. As pessoas costumam dizer sempre que o PT é em âmbito nacional não se reflete em Alagoas, ou não se refletia em Alagoas, coisa que a gente precisa colocar no seu devido tempo, né? No seu devido tempo e lugar. Porque, obviamente, você tem que considerar Alagoas do ponto de vista da sua formação econômica, sua formação social. Alagoas é um estado que... É um estado conservador? É um estado conservador por conta até mesmo da sua formação, né? A base da sua formação estrutural, econômica, um estado que depende muito do ponto de vista econômico do setor sucroalcooleiro, né? Até bem pouco tempo atrás a gente poderia dizer que aqui havia a monocultura mesmo, né? Em todos os aspectos a monocultura da cana prevalecendo, isso do ponto de vista do desenvolvimento do nosso estado, do ponto de vista econômico, era um grande entrave. Você via que aqui, sequer industrialmente, a gente teve e ainda tem dificuldade de se desenvolver, porque um estado que se baseia economicamente na monocultura da cana, até mesmo em relação à sua própria mão de obra, né? Uma mão de obra barata, uma mão de obra mal formada, e isso vai disputar com a indústria que entra aqui, o setor da monocultura quer essa mão de obra para ela e vai disputar com a indústria, isso prejudica nessa disputa. Então, há um certo atraso e conservadorismo. Uma mão de obra qualificada vai escolher melhor, né? Exatamente. Isso, do ponto de vista político, você vai dar... Você vê como um dos fatores que determina que o PT tem o tamanho que ele tem por conta desse conservadorismo? Não, um dos fatores de um partido com as ideias que o PT prega, não só o PT, né? Outros partidos da esquerda também, de centro-esquerda, PCdoB, PDT, tem essa dificuldade pelo próprio diálogo que estabelece com um setor da sociedade que, pela própria formação, repito, econômico-social do estado de Alagoas, tem um nível de conservadorismo grande e também uma população... Tem o caso do PV, né, que ele não está, né, com essa ideia mais de esquerda, é um partido de meio ambiente, né? E também você não vê assim... E o PV eu incluo também nessa relação, né? Até porque nós hoje... estamos juntos, até uma novidade que a gente precisa também colocar aqui hoje nessa nossa discussão, que não é mais o PT sozinho, né? Desde um pouco antes das eleições, que nós formamos uma federação, que é um partido político, é um partido que vai existir nesses próximos 4 anos. Quem está nessa federação? PT? PT, PCdoB e PV. É uma federação de partidos, é uma inovação do ponto de vista da legislação partidária que passou a permitir que partidos pudessem se juntar e formar uma federação que, diferente de uma coligação, é algo que vai para além de uma eleição. Então, o PT, o PCdoB e o PV formaram uma federação em âmbito nacional, obviamente trazendo essa realidade para todos os estados da federação. E essa federação consolida-se como se um partido fosse, com estatuto próprio, apenas mantendo a independência dos partidos do ponto de vista financeiro, de fundo partidário, tempo de televisão, mas do ponto de vista político, com um estatuto que unifica esses partidos em uma federação até daqui a 4 anos. Então, daqui a 4 anos vocês estão juntos. Daqui a 4 anos, se houver, né, o interesse de se manter essa federação, haverá, né, Você acha que aí dá para pensar no crescimento? Mas antes de chegar nesse crescimento, recentemente eu entrevistei Ronaldo Lessa, presidente do PDT, vice-governador eleito, vice-prefeito, até o dia 1º de janeiro. E ele admitiu que nós chegamos à situação que estamos, de um país... Agora não, porque tem a Copa do Mundo, está todo mundo torcendo junto e tal, mas nós chegamos ao ponto de divisão por culpa dos partidos mesmo, que estiveram no poder. Não conseguiram avançar na politização da sociedade. Como é que o senhor vê essa análise? O PT também não conseguiu avançar? Nós chegamos à extrema-direita que pede a volta de regimes militares, ditadura e situações assim que não cabe mais hoje na democracia mundial, né? Eu acho que na democracia do mundo, né, que se busca é mais liberdade para as pessoas.
O senhor vê também faz uma autocrítica nesse sentido com relação ao Partido dos Trabalhadores? Não, não que eu discorde dessa avaliação que você diz que o vice-governador Ronaldo Lessa faz, mas eu vejo de uma outra forma, né? E quando eu te digo que lá na frente os historiadores vão ter que dizer direitinho o que foi que aconteceu aqui no Brasil, eu digo para você o seguinte: eu acho que aqui no país houve uma brincadeira com fogo. E que quase que todo mundo acabava queimado. Por exemplo, em 2016, né, ainda no governo de Dilma, e obviamente ainda nos auspícios do que representou os governos do PT, nos 2 primeiros mandatos de Lula, no primeiro mandato de Dilma, onde nós conseguimos tirar o Brasil do mapa da fome, onde nós tiramos 43 milhões de pessoas da miséria, inserimos no mercado de consumo, onde nós praticamos políticas sociais em todos os sentidos, que ajudou a vida do povo pobre a melhorar. Isso provocou uma reação, e essa reação, você sentiu ela em 2014. Não sei se você lembra, e lembra, obviamente, que em 2014, quando Aécio Neves perdeu as eleições, ele questionou o resultado das eleições, queria recontagem do processo eleitoral, e a partir daí começou-se a criar uma centelha de dúvidas com relação às nossas instituições democráticas, de dúvidas. Pois, sem dúvida, ali. Em 2016, como não conseguiram a recontagem dos votos, né, da Dilma democraticamente eleita, em 2016 chega-se a uma conclusão de que não era mais possível o PT, foi bem isso, a continuidade no governo, porque ninguém derrotava o PT nas eleições. O PT e os partidos aliados. Lula ganha em 2002, ganha em 2006, Dilma ganha em 2010, Dilma ganha em 2014, começa-se aí a questionar o resultado das eleições, das instituições democráticas, e essa brincadeira com fogo, entre aspas, termina no impeachment em 2016, por uma prática que era comum, reconhecidamente isso, até pela própria justiça. Aquela relação promíscua com o Congresso? Não, a tal da pedalada. Esse foi o motivo do impeachment da Dilma. Houve o impeachment da Dilma baseado na pedalada. Mas nos bastidores o assunto era outro. Sim, mas o motivo, o crime de responsabilidade imputado foi o crime de pedalada fiscal. Faz-se o impeachment, retira-se uma presidente do poder, né? E a partir daí começa uma perseguição que não era o PT, Arnaldo. É aí onde eu quero chegar. Aí foi que começou a brincadeira com fogo. Era uma perseguição ao que representou o PT nos anos em que esteve no governo. Ali foi uma questão social. Ali foi um problema social de inversão. E esse movimento já havia no mundo. Na América Latina já tinha havido várias tentativas de golpe, inclusive tentativas que deram resultados. Mas aqui a gente, esse lado, eu concordo com esses argumentos do senhor, e que foi amplamente divulgado na imprensa nacional e na imprensa lagoana. Mas nós tivemos agora na campanha adjetivos muito fortes, porque que alguns por conta de representar uma ideologia de extrema direita. Mas alguns de centro disseram, não, PT de jeito nenhum. Por conta de alguns exemplos da relação promíscua no Congresso Nacional. O senhor não acha que isso também contribuiu para que houvesse essa divisão e as pessoas falaram, não quero o PT porque o PT faz isso, isso e isso? Até hoje os oposicionistas usam adjetivos pejorativos que eu não vou repetir aqui, mas que o senhor certamente conhece. O senhor acha que esse momento, esse relacionamento, que se esperava do PT um outro comportamento, isso contribuiu para esse momento? Não. Eu acho que isso aí, Arnaldo, não que eu diga que isso tem que estar fora da discussão, que eu estou querendo tapar o sol com a peneira, ou esconder esse tipo de debate. Até porque se eu quisesse fazer isso, estava no centro do debate. Mas eu acho que o que eu estou tentando te falar aqui foi tão preponderante, né? O senhor acha que houve uma coisa articulada em cima das pedaladas, mas era aniquilar o PT? E, inclusive, era um movimento, e é um movimento que hoje a gente está vendo que é mundial. Você está vendo a situação hoje no Brasil, você está vendo hoje esse setor que perdeu as eleições não reconhecer a derrota e querer uma apuração das eleições feita pelas Forças Armadas para poder anular o resultado das eleições. E se isso não for feito, eles estão defendendo intervenção militar. Essa brincadeira não começa porque um partido tem relação promíscua ou não com o Congresso. Porque essa prática, do ponto de vista político, da relação de um partido ou de um presidente com o Congresso, não sugere ideais
tão radicalizados como os que a gente está vendo hoje. Porque quem hoje está defendendo a intervenção militar no Brasil, Arnaldo, acha piamente que isso é possível, porque ele acredita que isso pode ser possível, porque lá atrás... Está vivendo uma época que já acabou. Lá atrás foi sinalizado para ele que era somente você ter a vontade de tirar uma presidente da República do poder que ela saía. Era somente você ter vontade de dizer que alguém, um ex-presidente da República, era criminoso porque tinha lá uma relação com um triplex do Guarujá, se ele nunca ter assinado nenhum recibo, sem nunca ter provado a propriedade dele. Mas foi tão fácil prender o Lula sem motivo, manter ele 538 dias preso para não disputar o processo eleitoral de 2018. Foi tão fácil fazer isso, obviamente com uma posição bastante dúbia das instituições da época, o próprio Poder Judiciário, o STF. Foi tão fácil fazer isso. Foi o Judiciário, né? Foi tão fácil fazer, Arnaldo, foi tão fácil fazer, que mesmo depois, onde o próprio Poder Judiciário anulou todas as condenações, o Lula é mais inocente do que quando foi preso, e quem provou isso foi a própria Justiça. Né? Ele teve essa declaração de inocência da própria Justiça. Eles acham que continua sendo fácil assim defenderem um golpe militar, uma intervenção militar. Então, os partidos de centro e os partidos de esquerda já começam. Eu acho que até alguns partidos de direita falam que esse tipo de política, essa que o senhor está colocando, que não só tenta acabar porque não agradou determinado segmento econômico brasileiro, acaba com o partido X, partido Y, partido de esquerda, partido de direita, partido de centro. Essa conjuntura que nós estamos vivendo, já há quem defenda que é preciso rever esse tipo de política. Como é que o senhor analisa essa? Então, nós temos que rever muita coisa no nosso país. Porque eu acho que junto que tem aí, a gente está falando do poder político, do poder judiciário, mas estamos deixando de lado o poder econômico, que tem uma força gigantesca. O PT tentou se aliou ao poder econômico, e o que foi que não deu certo? O poder econômico é o que a gente chama do poder de fato, né? No mundo todo. É obviamente que ele tem uma relação com tudo que acontece no nosso país. Não é que um presidente ou o PT se alie ao poder econômico, é necessário que você atenda aos interesses, né? Precisa ter dinheiro, com dinheiro você faz tudo, né? Você atenda aos interesses sociais do país, isso envolve também o poder econômico. A aliança com o poder econômico, é bom deixar isso claro, que a aliança do poder econômico é diferente da aliança com o poder econômico para um grupinho se dar bem. Sim. Nós estamos falando de um coletivo, sim, de um país, de sim, 213 milhões de brasileiros. Claro. Né? E o maior exemplo disso, eu quero só resgatar um pouquinho, porque eu não gosto de atos muito na minha narrativa, Arnaldo, mas eu vou entrar nisso que você estava falando. Um exemplo disso que você fala da questão da relação do poder econômico, o poder econômico, ele estabelece relações políticas, né, com um determinado presidente, com aquele que está no poder, seja o partido, seja a pessoa determinada no poder, onde ele visa o que é bom para ele também. Não é? O poder econômico não teve nada que reclamar na época do governo Lula. Pelo contrário. Pelo contrário. Onde foi que o poder econômico teve, né? Os grandes empresários, os capitalistas aqui do país, tiveram de reclamar num país que tirou 43 milhões de pessoas da miséria e botou no mercado de consumo. Que é então, por que estão reclamando? Por que estavam reclamando até agora? Eles estão... Agora, onde eu quero chegar, por isso que eu falei que é importante não deixar os hiatos. Hoje, né, a partir do momento em que Lula ganha a presidência da República, quando a gente, inclusive, mesmo sem o Lula ter assumido, nós começamos a respirar novos ares do ponto de vista político e econômico também, o poder econômico começa a dizer que o mercado está inquieto com as declarações de Lula em relação à prioridade do seu governo, que é novamente praticar políticas sociais para tirar o povo da fome, para que o povo se alimente 3 vezes por dia, voltar a tirar os 43 milhões, que o governo Bolsonaro devolveu 33 milhões, o governo Lula tira 43, Bolsonaro bota 33 milhões de pessoas na miséria, o mercado chia. Mas o Lula já respondeu isso dizendo que não vai. A discussão aí gira em torno até da pedalada, não vai exceder o teto de gastos, né? Então aí eu acho que aí já acalma o Partido dos Trabalhadores. Mas vamos trazer agora um pouco dessa política para o local. Acho que deu para a gente compreender aí algumas coisas, por que o partido vive esse momento de não crescimento
e as relações de poder e os interesses que estão além da nossa compreensão. No plano local, o partido volta aos centros da discussão. Ele já estava no governo passado, o governo Renan Filho, e agora volta ao governo numa composição, novamente mantém a composição, né, com a federação, agora com a federação, com o partido Paulo Dantas. Como é que o partido vê esse novo momento em Alagoas? Olha, primeiro é importante que fique aqui bem claro que o Partido dos Trabalhadores já é parte de uma parceria que tem dado certo desde o primeiro governo do MDB Renan Filho, que teve 2 governos, esse último acabando agora, passando pela transição com o governador Paulo Dantas, e a gente sempre esteve como parte desse grupo político, tentando ajudar na época o governador Renan Filho, agora o então governador Paulo Dantas, a ter um governo com as características que nós achamos que deve ser um governo como de fato foi, com olhar social, desenvolvimento do Estado, e isso foi feito de uma forma tão visível que garantiu ao atual governador Paulo Dantas a sua reeleição. Mas nós estamos tratando agora de uma transição para um novo momento. O governador Paulo Dantas, mesmo sendo o atual governador e assumindo a partir do dia 1º o governo de Alagoas, será um novo governo. Então é isso que a gente tem que colocar. É um novo governo, inclusive sob aspectos políticos completamente diferentes do que foi ou do que foram os governos de Renan Filho. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Em recente entrevista com o governador Paulo Dantas, do MDB, na Rádio Gazeta, e depois lá no 15 de novembro, em Marechal Deodoro, ele voltou a destacar que vai governar com os partidos que o elegeram. O PT deixou bem claro, nominou inclusive o PT, o PV, o PCdoB e o PDT, que ele considera que inclusive teve um papel fundamental nesse projeto político que garantiu a reeleição dele. Como é que o senhor vê o futuro de Alagoas? Quer dizer, nós vamos sair de uma fase que nós chamamos jocosamente de tampão, de um governo temporário, e agora sim nós vamos ter uma marca do governo Paulo Dantas. O que o senhor já prevê? O que o povo de Alagoas já pode prever com relação a esse novo momento que começa a partir de 1º de janeiro? Só voltando um pouquinho, eu vejo como muito alvissareiro o futuro governo do governador Paulo Dantas, tomando como parâmetro, do ponto de vista político, o que foram os 2 mandatos do Renan, não do ponto de vista da sua gestão, que foi uma gestão maravilhosa em todos os aspectos que levou à reeleição do Paulo. Mas a gente não pode esquecer que as 2 gestões foram maravilhosas em obras de infraestrutura e tarará, mas nós temos 1.800.000 alagoanos, mais da metade da população, na linha da pobreza. Sim, eu digo uma gestão que deu certo e que elegeu seu sucessor, mas uma gestão que não reduziu a miséria. Sim, mas com uma gestão que teve algumas dificuldades, uma gestão que pegou uma parte do governo Dilma, mas pegou depois já o governo, os governos do PT, primeiro com Michel Temer e depois pegou uma gestão inteira de governo Bolsonaro. É onde eu quero entrar. Sim. É onde eu quero entrar. Então, essa grande dificuldade o Renan Filho teve, mas Paulo Dantas não terá. Do ponto de vista de ter na presidência da República, de volta, o presidente Lula. Isso ficou claro na relação dos 2, até nas campanhas, Então, o que eu prevejo do ponto de vista político, e aí sim, uma possibilidade de um avanço do ponto de vista social maior do que os governos de Renan Filho. Eu não estou imputando aos governos federais apenas a responsabilidade do não desenvolvimento na área social, mas que Paulo terá mais condições de ter o seu governo voltado para a área social, até porque terá na presidência da República um presidente da República que tem esse olhar também, é grande. Então, é um outro governo. Então, nós vamos estar discutindo o governo de Paulo Dantas, a nossa parceria, baseado num novo momento político. E aí, com as responsabilidades, eu digo responsabilidades, não é importância que tem o PT, que tem o PV, que tem o PCdoB, que tem o PDT, não. Com as responsabilidades que cada um partido tem. O PT hoje tem a responsabilidade, aqui em Alagoas, de ser o partido que está representado nacionalmente pelo presidente da República.
o PT tem uma grande responsabilidade também aqui a responder demandas que estarão sendo respondidas a nível social aqui no estado de Alagoas. Nós estamos vivendo uma fase de transição, né? De transição de governos. No governo federal, mais difícil, né? As relações são antagonistas, mas no plano local é uma relação amistosa, é mais um check-up geral, né? Para que o governo Paulo Dantas possa imprimir sua marca. O PT, o Partido dos Trabalhadores, que é protagonista nacional, como o senhor coloca, está participando dos dois processos de discussão? A âmbito local... Tanto nacional como local. A nível local... o PT de Alagoas. É o PT de Alagoas. Né? Que, no âmbito nacional, o partido está lá montando... Isso, claro. A nível local, se você me pergunta em relação a uma equipe de transição que foi formada para discutir a transição do governo Paulo, do Paulo para o Paulo... né? Porque na verdade pouco do Paulo, mas do governo Renan... Um pouco do Renan para o do Paulo, nós não estamos... fisicamente, compondo com quadros nossos, essa equipe de transição. Sim. Tá? É uma equipe pequena que foi formada para discutir a transição. Porém, Mas dentro do partido vocês vão encaminhar sugestões? Não. Por que eu estou te colocando isso? Eu relevo essa questão da transição propriamente dita, porque como nós já estamos fazendo parte do governo do fazem Paulo, parte da composição, né? A gente já faz parte, nós estamos fazendo essa transição conjunta. Vocês estão com quantas secretarias? Hoje o PT tem 2 secretarias de Estado. Quais são? É a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, a companheira Maria, que está lá, a secretária Maria, e a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com o companheiro Gino César. O PV? O PV, se eu não me engano, ele indicou o PROCON. PROCON, né? Que é uma autarquia. O PCdoB tem uma secretaria, se eu não me engano também, né? Porque eu digo se eu não me engano, porque as coisas podem ter mudado de uns dias para cá, mas é a Secretaria de Esportes, de Juventude, Esportes. E o PDT entrou agora no processo? Né? Eu acho que nesse atual governo não tem. Então quer dizer, vocês têm 3 secretarias? A federação ou o PT? A federação. A federação tem 3 secretarias. 3 secretarias. O PV tem... Incluindo aí as 2 do PT e a do PCdoB. PCdoB. Né? Porque o PV não é uma secretaria. É uma autarquia. É uma autarquia. E 2 autarquias. E tem a ARSAL, né? A ARSAL está com o PT? Porque a ARSAL é uma secretaria que foi, digamos assim, uma indicação do deputado Ronaldo Medeiros à época em que ele estava ainda no MDB. Como o Ronaldo Medeiros veio para o PT, obviamente que esse patrimônio, digamos assim, ele incorpora ao patrimônio do PT. A partir de janeiro, vocês continuam com a mesma estrutura? É isso que eu quero te dizer, por isso que eu estou te dizendo, é um novo governo, não é? É um novo governo. Então, é um novo governo, inclusive do ponto de vista político, bastante diferente do que foram os 2 governos de Renan Filho. O que já dá para ressaltar para a população? Porque nós temos aí, a gente viu o esforço do Paulo Dantas, né, de reduzir o drama, né, o extrato social muito preocupante, né, vamos dizer assim. Nós temos 3.300.000 alagoanos, 3.300.000 alagoanos e 1.800.000 na linha da pobreza. Nós estamos falando de pessoas, não são só números, né? O que já é possível vislumbrar com relação a este governo Paulo Dantas, que o PT compõe, junto com o PCdoB, PDT e PV, a partir de janeiro? Eu acho que uma prioridade como vai ter também o governo Lula. E essa coincidência não vai ser qualquer coincidência. Eu acho que o que a gente precisa se preocupar no momento é a responsabilidade com o social, a responsabilidade com o meio ambiente, com toda uma pauta que foi relegada a 5º plano, né, pelo governo Bolsonaro, que agora precisa ser retomada com muita responsabilidade, porque significa, não é somente a gente ajudar a sobreviver os que hoje estão precisando de condições mínimas de sobrevivência, os que passam fome, mas também garantir o nosso futuro. É garantir que a gente continue existindo por mais tempo no planeta Terra, não é? Com políticas ambientais responsáveis com as quais nós temos que nos somar. Eu entrevistei recentemente os presidentes do presidente, não sei se chama presidente, mas os coordenadores, meus queridos amigos, Carlinhos, que é da Pastoral da Terra, né? A Comissão Pastoral da Terra. Sei quem é. Carlos Lima, eu chamo Carlinhos assim, me perdoe aí, Carlos Lima, um abraço para você. E o Marcos Antônio Marrom da Silva, né? 2 militantes antigos aqui em Alagoas,
e eles reclamam que tanto os governos do PT como da reforma agrária há uma perspectiva. O governador Paulo Dantas vem dando declarações de que na gestão dele, agricultura, até porque ele conhece bem essa área da agricultura familiar, será prioridade. O senhor já ouviu isso? Né? Já. E é importante também, porque eu acredito, até isso também, é como eu estou te falando, a condição política em que o Paulo Dantas, o governador Paulo Dantas, vai assumir o seu governo e terá essas condições, né, se tudo, né, der certo nos próximos 4 anos, serão condições políticas distintas, ao avesso do que foi o último mandato do governador Renan Filho. Ele vai poder dar a prioridade que merece esses temas, porque ele vai ter um presidente da República que olha da mesma forma aqui para o estado de Alagoas. Então, o senhor acha que é preciso o quê? O incentivo à agricultura familiar é muito importante. Ele já anunciou que isso vai ser uma das prioridades, comprar a produção. E nós já sabemos disso, nós inclusive nesses meses em que o governador Paulo Dantas esteve à frente do governo, nós fomos parceiros em várias ações na agricultura, no que diz respeito à agricultura familiar, atendendo demandas das organizações que estão à frente disso, organizações populares, né? A FETAG, os movimentos do campo, como você mesmo disse aí, que estão clamando por uma atenção maior. É o caso da CPT, é o caso da FNL, é o caso do MST, da Via do Trabalho. Nós temos aí 15 mil pessoas acampadas. Exato. Né? E outros esperando a regularização fundiária. O governo Bolsonaro fez aí uma regularização fundiária, mas segundo os movimentos é para se livrar das pessoas. Né? Isso. O governo Bolsonaro, ele tem uma lógica de que os movimentos sociais do campo, eles são inimigos, tratam assim, é comunista. Né? É o MST, é um bando de comunistas, os movimentos sociais, quer tomar terra de gente. Mas, na verdade, o que esses movimentos são verdadeiros parceiraços de qualquer governo que quer desenvolver o país ou um estado do ponto de vista social. Eles não só têm propostas, como têm ações concretas de desenvolvimento, até econômico também, se lhes forem dadas essas condições, para você resolver um grande problema, que é o problema da fixação do homem à terra, da agricultura familiar, gerando emprego, sendo bom para a economia. Isso parte de um diálogo e tendo os movimentos sociais como aliados. Então é necessário que desde o INCRA, né, que trata dessa questão da reforma agrária, desde o INCRA aqui em Alagoas. Que o PT já comandou e não fez reforma agrária. Porque a questão da reforma, a reforma agrária também não é algo que a gente também vai resolver, né, de um dia para a noite, mas desde o INCRA, porque uma coisa é você ter essa visão de você ter os movimentos sociais como aliado, e outra coisa é você ter a visão de que os movimentos sociais são bandos de comunistas que são saqueadores de terra alheia. Olha, aconteceu com o senhor o que aconteceu recentemente com uma entrevista com o Ronaldo Lessa. Nós temos 30 minutos de entrevista, já passou do tempo. Para concluir a nossa... eu também, por mim, eu ficaria conversando com ele mais um tempo. Muita gente fez lá do outro lado e eu ouvi aqui. O que o senhor diria para os 2.300.000 eleitores que votaram e uma parcela dessa significativa elegeram o governador Paulo Dantas e essa federação de partidos que compõe hoje, essa aliança de partidos que compõe hoje esse novo momento da gestão do Executivo Estadual? O que o alagoano pode esperar para a gente encerrar curto e rápido? Esperar um governo, uma gestão que vai olhar para o social, um governo de paz, um governo de transparência, um governo de diálogo, sobretudo, construindo as suas ações junto com a população. Isso que é importante, um governo democrático. Prioridades? Social. Muito obrigado. Ouviu, hein? Vamos cobrar. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu.